Fala galera, bom dia. Hoje é dia 1º de fevereiro, começando um mês aí, voltando ao Morning Call, né? Você pode ver um look diferente. Ontem acabou saindo decisão de taxa de juros, tem bastante coisa pra gente conversar sobre ontem, bastante coisa pra conversar sobre hoje e amanhã tem payroll. Então, por mais que você não entenda às vezes o que eu tô falando aqui, é importante que você acompanhe isso no dia a dia, justamente porque você vai aprendendo cada vez mais no dia a dia e daqui uns dias fica mais fácil de você entender. Vamos começar diferente aqui, ó. Eu tô aqui em Investing. Aí eu vim em calendário econômico e depois eu vim aqui em earnings, que é balanços de empresas, né? Se você tiver em português lá. Hoje tem Apple, Amazon e Meta Platforms, que é o Facebook, como vocês conhecem. São grandes empresas, como vocês sabem, as maiores do mundo, e elas podem movimentar bastante coisa. Então tá aqui, quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Muitas vezes a gente fica focado somente no calendário econômico, e é importante não esquecer do balanço das empresas também, porque tem dias como hoje, né, que grandes empresas como essa aqui podem movimentar e trazer movimentações diferente daquelas que a gente está prevendo ou está imaginando por conta da decisão de juros de ontem. Tá bom? Então, nunca esquecer de olhar balanço de empresas lá. Então, quarta-feira ontem a gente teve super quarta, né, que era a decisão de taxa de juros dos Estados Unidos e do Brasil, por isso que é chamado de super quarta. E na parte da manhã, tá aqui ó, na parte da manhã saiu um dado econômico muito importante e ele que traz um contexto para vocês entenderem as movimentações em si. Eu até comentei ontem sobre um dólar mais forte, o Dow Jones fazer uma correção, vir mais para baixo e tal. Só que antes de sair o dado econômico das 16 horas, às 10h15 saiu a variação de empregos privados, que é o ADP, que 158 mil novas vagas de emprego foram criadas no mês de dezembro, e para o mês de janeiro a expectativa era de 145 mil e saiu 107 mil. E o que aconteceu? Na hora, os índices subiram, assim, né? Os índices subiram, não muito, né? Se você pegar o Dow Jones, ele não subiu muito, isso aqui é um sinal. Então anota aí no seu caderninho, eu já vou falar sobre isso. E o dólar caiu. O dólar acabou caindo. Então, na hora, assim, a gente viu, né? O dólar caindo e os índices subindo um pouco, com exceção do Dow Jones. E foi esses movimentos aqui, ó. Vamos pegar qualquer um aqui, ó. Esse aqui é o dólar neozelandês. Esses candles aqui, ó, com sombra e pavio e etc., e não são candles de indecisão, mas candles de volatilidade. Foi a hora que saiu o ADP. Por quê? Sabe aquela criança que está querendo participar de uma festa e que o pai fala assim, ó, você vai participar de uma festa, vai se trocar, vamos sair para comprar presente, e ela fica eufórica? Quando saiu o ADP, basicamente é o que aconteceu. Então, o mercado está na expectativa de baixar a taxa de juros, né? Que os Estados Unidos, eles baixem a taxa de juros no mês de março. Vamos pôr assim, ó, a taxa de juros... E daí vamos colocar o mercado, os players de forma geral, assim. Eles estão esperando que no primeiro trimestre os Estados Unidos baixem a taxa de juros, correto? De 5 e alguma coisa, porque é flutuante para 5, por exemplo. E por que o mercado financeiro ele quer que baixe a taxa de juros? Porque você sabe que quando o juros está baixo, o acesso ao dinheiro fica melhor, né? Fica mais barato, o dinheiro fica mais barato. Então, por exemplo, vamos pegar um setor, por exemplo, vamos pegar o setor de construção civil. Quando você pega um setor de construção civil, quando o juros está mais barato, a pessoa que vai comprar um imóvel, ele faz o financiamento porque o juros está mais barato. Se ele vai pegar um empréstimo no banco para poder construir a casa dele ou reformar a casa dele, ele pega o dinheiro porque o juros está mais barato. E isso acaba impulsionando a economia. Juros baixos. Juros altos freia a economia porque o juros está muito alto, ninguém gasta dinheiro porque o acesso ao dinheiro é muito mais caro. Isso eu estou citando alguns exemplos, entre investimentos e outras coisas. Então, o mercado financeiro ele sempre vai querer que o juros caia por quê? Porque se você compra uma ação, por exemplo, da empresa XYZ, você espera que as ações dessas empresas, preço delas, que ela se valorize, que ela suba e ao mesmo tempo que ela dê lucro, em forma de dividendos, né? Juros sobre capital próprio, enfim. Então, quando você está investindo em ações, você quer que a empresa lucre, cresça, consequentemente você também lucra. Então, todo mundo espera isso. Se o juros está alto, essas empresas, elas não lucram. Não é que elas não lucram, mas diminui a possibilidade de lucro, principalmente lucro futuro, né, por conta do dinheiro mais caro. Então tá todo mundo nessa expectativa aqui. Aí sai o ADP, bem abaixo do esperado. Tá bem abaixo do esperado, lá saiu 107 mil. Qual que é a interpretação? Pô, tá criando menos vagas de emprego. E você viu que o dólar caiu na hora. E aqui entra um outro assunto. O dólar, quando tô falando dólar americano, né, não é outros tipos de dólar, enfim, ou cotações contrárias ali. O dólar ele pode cair por vários motivos. Um deles pode ser por apetite a risco. Como assim? Quando o mundo, né? Quando eu falo mundo, os investidores de forma geral têm mais apetite a risco, o que eles fazem? Vamos pegar aqui renda variável. Renda variável, a gente está falando de ações, por exemplo, mercado de ações. Daí envolve os índices e tal. Quando o mercado está com mais apetite
apetite a risco, o dinheiro ele sai da renda fixa, de títulos, de outros lugares e vai para a renda variável. Para isso acontecer, precisa se desfazer de dólar, porque você precisa comprar títulos, por exemplo. Então, por isso que o dólar cai e os índices sobem quando o mercado está com maior apetite a risco. Só que tem um outro porém. Quando uma moeda se desvaloriza, a gente está falando de queda aqui, né? Quando ela se desvaloriza, pode ser por problemas cambiais também. Como o Brasil, por exemplo. Você tem problemas políticos, fiscais, etc. Sua moeda vai se desvalorizando. A Argentina também, né? A Venezuela, é o que vocês estão vendo. Todas as moedas desvalorizam com o tempo, pela impressão. Mas por problemas políticos e monetários e etc., a moeda também pode valorizar, por problemas internos, a gente fala, né? Por isso que é importante identificar se o dólar está subindo ou caindo, o motivo, se ele está caindo por maior apetite a risco ou não. E aí ontem a gente viu o dólar caindo, mas a gente não viu os índices subindo. E é aqui que eu falei para vocês no começo agora, sobre o Dow Jones, né? Porque enquanto o dólar caiu, a hora que saiu o ADP, o índice Dow Jones, ele ficou ali na dele, ó, Ctrl Y, ele ficou um pouquinho volátil aqui, pouca coisa volátil, mas ele ficou na dele. Isso aqui é depois, tá? Essa queda, esse movimento aqui é depois. Ele ficou na dele, e eu achei estranho, porque eu falei assim, pô, se tivesse subindo por mais apetite a risco, os índices iam estar subindo. E não foi isso que aconteceu, né? Diferente da movimentação. Até teve outros índices que subiram. Nesse momento a Libra está subindo, e a Libra está subindo por conta da decisão de juros do Banco da Inglaterra. Então, na hora que saiu o ADP, teve essa movimentação que me chamou a atenção. Aí depois, lembra da festa que eu falei? A criança querendo ir para a festa? Aí depois veio a taxa de alvo de fundos Fed, que é o do Banco Central Americano. Eles mantiveram a taxa de juros inalterada e isso já era esperado pelo mercado. Só que, como eu comentei com vocês, a declaração do FONC e a coletiva de imprensa era o mais importante. E o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central, na hora da coletiva de imprensa, ele chegou para aquela criança e falou assim, não vai mais ter festa. Não quero saber de festa em março. E aí foi por isso que a gente viu aquela movimentação contrária daí, e o dólar acabou subindo e os índices caíram, né? Porque daí você tem aquela movimentação contrária do apetite a risco, que seria sair de renda variável, consequentemente os índices caem, e vai para títulos, para renda fixa, etc. Por isso que o dólar acaba subindo. Então você tem essa movimentação de dinheiro aí. Então, colocar isso em contexto é importante. Por quê? Se você precisar, assista de novo esse vídeo. Porque a partir de agora, o Powell, ele falou, o presidente do Banco Central lá, ele falou assim, a gente precisa de dados mais sólidos em relação à economia para decidir se realmente vale ou não, se vai dar ou não para a gente baixar a taxa de juros em 2024. E amanhã tem payroll, né? Que é o relatório de emprego em si. E ele citou sobre o relatório de emprego que ele precisa ver um relatório mais consistente. Eles não querem ver, ou eles não podem ver, ou eles estão com receio de inflação estagnar, inflação parar, e o desemprego, esses tipos de dados econômicos que refletem mais o consumo em si, o emprego em si, né, começarem a subir um pouco. Então é isso que eles querem ter mais certeza. Então a partir de agora, o que vai acontecer? Hoje, por exemplo, tem um PMI industrial, que vai sair tá aqui, ó, que vai sair meio-dia. PMI industrial, ele é muito importante, porque ele é um termômetro da indústria. Ela já mostra se o PMI, ele faz uma pesquisa com os gerentes de compra das indústrias para saber se eles estão comprando insumos, maquinários, etc, né? Então, por isso que é chamado de termômetro. Então, a partir de agora, mais do que nunca, vai ficar sensível esses dados econômicos. Então, por exemplo, esse aqui, ó, 47,9. Se a gente tem um aumento de 50,3, é uma recuperação da economia. Como que o mercado vai reagir hoje, eu ainda estou meio confuso por conta do payroll da sexta-feira. Mas pegando o payroll da sexta-feira, vamos supor que este relatório de emprego aqui saia ruim, igual saiu o ADP. Então, com as falas do Powell de ontem de que se o mercado de trabalho piorar, ou seja, criar menos vagas de emprego e o desemprego aumentar, e quando a gente fala de desemprego, hoje tem um dado econômico que ele não é tão relevante ainda, mas talvez possa voltar a ser, que é os pedidos iniciais para o seguro-desemprego. Então, se o desemprego começa a aumentar, a inflação começa a dar sinais de que está diminuindo a queda, está parando, e o relatório de emprego também. Vamos voltar aqui, ó. O payroll começa a criar menos vagas de emprego, porque isso aqui é a quantidade de vagas de emprego criada, 216 mil, 170 mil. Se começa a diminuir, o mercado pode começar a reagir ao contrário do que ele reagia antes. Eu sei que isso é muito complexo, é muito confuso, porque antes era assim, ó, dados que desaceleravam, né? Dados que mostravam que estava desacelerando a economia, o mercado reagia de forma positiva, porque daí aumentava as chances do Banco Central, né, americano, estimular a economia, diminuir a taxa de juros.
E por isso que a macroeconomia ela é apaixonante, porque ela não é a mesma coisa sempre, e a gente é obrigado a aprender constantemente. Então, ainda é muito recente as falas e como o mercado vai digerir tudo isso, mas eu particularmente acredito que daqui para frente seja mais ou menos assim, tá? Sinais de desaceleração pode ser, né, que a economia está desacelerando, por exemplo, a americana, só que a inflação, se a inflação continuar caindo junto, beleza. Economia desacelerando com a inflação caindo junto, ok, pode ser que o mercado precifique isso de forma positiva. Agora, sinais de inflação estagnando com a economia piorando, aí o mercado vai precificar de forma negativa porque vai afastar as chances do Banco Central dos Estados Unidos de baixar a taxa de juros o quanto antes, tá? Então, basicamente é isso para hoje, bastante coisa para hoje. E aí, vindo um pouquinho aqui para o gráfico, agora há pouco saiu decisão de taxa de juros do Reino Unido, né, que, segundo aqui no CNBC, permanecem inalteradas. Então, não muda nada. Não muda nada em relação à taxa de juros, né? Mas as políticas monetárias, elas mantêm ali under review, que seria, vamos ficar de olho. Que é basicamente a mesma coisa que o Banco Central falou também. E isso trouxe uma movimentaçãozinha ali, a Libra acabou subindo, e Libra Yen também, mas o resto do mercado não. O Dow Jones me parece hoje, e pode fazer uma correção. E tem algumas moedas, como o dólar australiano e o dólar neozelandês, estão mais esticados. Como assim esticados? Então você vem aqui, ó, você vê que o dólar australiano está caindo 0,75, enquanto o euro está estável no 0,0. E aí a minha dúvida é onde que estão as oportunidades hoje, né? Se é uma correção do dólar australiano ou se é uma movimentação do euro, por exemplo, citando eles como exemplo. A Libra, vocês viram que ela subiu. Então a Libra, ela estava caindo bem mais, né? Que esse candle de última hora ali, ele acabou subindo. Então ela estava caindo 0,4 mais ou menos. Então quem não movimentou ainda é o euro. Agora, por que? Eu não sei. Teve discurso da Christine Lagarde na madrugada, que é a presidente do Banco Central Europeu. Então a oportunidade para mim está aonde, né? É isso que eu fico buscando. Ou no dólar australiano hoje, dólar canadense também não se movimentou muito, e talvez uma correçãozinha dos índices. Quando a gente fala de índices, o Dow Jones está subindo 0,1, enquanto o S&P está subindo 0,4. E o Nasdaq caindo 0,4, justamente por conta do balanço das empresas que tem hoje, ali, né, as das 3 empresas que eu comentei com vocês. Então talvez uma comprinha no Dow, enfim. O euro também, talvez se ele tiver mais atrasado uma venda, então mais ou menos assim eu olharia hoje. E aí pra gente encerrar, eu deixei o Ibovespa aqui, né? Comentei com vocês que ele estava em formação de ombro, cabeça a ombro. Ontem ele fez um candle para cima aqui, teve decisão da taxa Selic e voltou tudo, né? Ontem o que ele subiu voltou no final do dia e tá aí, ó, do jeito que ele tá aqui, fazendo aquele desenho que eu mostrei para vocês, de um ombro, cabeça a ombro, no nosso Ibovespa. Beleza? Então por hoje era isso, quinta-feira, amanhã estamos de volta, dia de payroll, vamos ver como é que o mercado se comporta com o PMI industrial, para ter uma ideia melhor ali de que rumo que ele pode tomar. Até o próximo Morning Call, tchau.